What? Ava plays rare candy! Torikasta okore! Overdress! Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje vamos fazer aí mais um react ao conteúdo do meu amigo Rafa lá do canal Qualquer Coisa, que ele fez finalmente um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! VRAINS, que eu tô há muito tempo ansioso para que ele faça esse conteúdo para fazer esse react, justamente porque existe uma pequena rinha entre eu e o Rafa de que eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! VRAINS e o Rafa odeia Yu-Gi-Oh! VRAINS. Ele sempre falou que nunca gostou de Yu-Gi-Oh! VRAINS e agora ele assistiu a série inteira e vai ter a oportunidade de expressar a opinião dele na totalidade, né, da coisa. Estou muito ansioso para ver o que ele vai falar, o que ele vai concluir depois de assistir Yu-Gi-Oh! VRAINS, para ver se ele vai manter essa opinião de que ele não gosta de Yu-Gi-Oh! VRAINS e tudo mais. Eu já tenho umas certas expectativas do que ele pode ou não falar no decorrer aí do conteúdo, do vídeo dele, então vamos dar play logo para ver o que ele vai falar, sem mais delongas. Eu vou passar calor para fazer esse vídeo, porque estamos aqui no dia 28 de dezembro, esse aqui é o primeiro vídeo do canal pós as minhas férias, que eu tirei aqui de um tempinho sem fazer vídeo e tudo mais, então primeiramente feliz 2026 para todo mundo aí que está assistindo. Primeiro vídeo do canal de 2026, fica aí o shout-out mais uma vez pro Rafa, todo mundo aí que vai estar assistindo esse vídeo, ok? É isso, espero que todo mundo tenha tido um ótimo Réveillon, um ótimo início de ano, que 2026 seja bom para todo mundo, e é isso aí. Vamos lá assistir Yu-Gi-Oh! VRAINS, né? E eu vou logo jogar para cá, e é isso aqui, está a tela aqui, vamos dar play e conferir o que o Rafa tem a dizer sobre Yu-Gi-Oh! VRAINS. Diz ele que sofreu muito para fazer esse vídeo e eu vou sofrer igualmente porque, né, eu tive que desligar o ventilador para não ficar muito barulho. Tá um calor desgraçado, o famoso tá calor até de noite, né? Então vamos tomar esse hit aí junto com o Rafa, solidário. E eu quero muito que ele fale coisas positivas de VRAINS, mas eu tenho zero expectativa de que isso vai acontecer. Quer dizer, ele pode até tirar coisas positivas de VRAINS, mas sei lá, vamos descobrir na marra o que ele vai dizer sobre Yu-Gi-Oh! VRAINS. Vamos aumentar a tela aqui. Como tudo em VRAINS é muito sério o tempo todo, não vai ter piada no começo do vídeo. Okay. Já que tem muita coisa para reclamar sobre VRAINS, deixa eu começar com uma boa notícia. Depois de 2 décadas de abandono, por algum motivo inexplicável, esse Yu-Gi-Oh! Conseguiu ser dublado do começo ao fim e está disponível de graça pela Pluto TV. Olha aí, fica a recomendação. Se você até hoje nunca assistiu o melhor Yu-Gi-Oh! De todos, assista Yu-Gi-Oh! VRAINS oficialmente, online, de graça e dublado, né? Para quem se importa com isso. Eu vi alguns episódios de Yu-Gi-Oh! VRAINS dublado, tá legal, né? Eu não sou o maior fã de dublagem nesse quesito, mas eu confesso que tava um negocinho competente. Simplesmente é o caso de sempre. Versão americanizada, com alguns cortes e censuras, com a tradução questionável em certos momentos, mas pelo menos a escolha das vozes tá show como sempre. Então, se ver a série dublada for te ajudar, vai fundo. Não seria VRAINS se não tivesse um porém nas coisas, né? É pra honrar o caos que foi a produção até lá no Japão. Depois do fiasco de Arquive, muita gente envolvida na produção de Yu-Gi-Oh! Simplesmente abandonou o estúdio, e quem continuou lá deve ter se arrependido. A maior consequência foi pro ritmo dessa nova história. Assistir VRAINS é uma tortura. Arcos arrastados, personagens... Vamos com calma, Rafa. Vamos com calma.
calma. Quando eu assisti Yu-Gi-Oh! Vrains, eu comecei atrasado. Eu comecei a assistir Yu-Gi-Oh! Vrains quando ele estava quase acabando. Então, até eu ficar em dia com a série para assistir semanalmente, eu maratonei, né, Yu-Gi-Oh! Vrains, que foi a jornada que o Rafa fez. E, sei lá, eu acho que eu já tô calejado de outras séries Yu-Gi-Oh! Então, eu não estranhei muito o ritmo de Yu-Gi-Oh! Vrains no geral, né? Eu acho que eu já tô calejado nesse sentido. Então eu só abracei como é, né? Como é Yu-Gi-Oh! Como série. Cara, na moral, Yu-Gi-Oh! GX é 1000 vezes mais enrolado e maior como série, né? Ele tem muito mais episódios que Yu-Gi-Oh! Vrains. É 1000 vezes mais enrolado de nada acontece feijoada do que Yu-Gi-Oh! Vrains. Eu acho que a birra que o Rafa tem não é com o enredo de Yu-Gi-Oh! Vrains. Fica claro isso. A birra do Rafa é que Yu-Gi-Oh! Vrains, assim como ele fez a piadinha no início do vídeo, é que ele se leva a sério demais no sentido do jogo. Yu-Gi-Oh! Vrains é um dos melhores Yu-Gi-Oh! Se você é um jogador de Yu-Gi-Oh! Competitivo, porque ele é bem fiel nesse quesito, mas eu acredito que ele vai falar sobre isso também durante o vídeo. Personagens mal aproveitados, duelos cansativos, é bem difícil. Mas, por incrível que pareça, a sensação geral depois de terminar Vrains ainda consegue ser muito boa, porque os bons momentos dessa história vão ser realmente muito bons. Como sempre, eles inventam um novo tipo de invocação, os monstros Link. De longe, o jeito mais versátil para se colocar um monstrão em campo e virar o jogo. Basta você pegar qualquer monstro que, por exemplo, você já tenha terminado de usar em algum outro combo e pronto. É só jogar um Link por cima dele que já começa um outro combo. Parece roubado e muitas vezes é, mas tem um contraponto. Todas essas cartas têm setinhas apontando pro resto do campo. E pelo menos lá no começo, os Links tinham que ser jogados numa nova área aqui no meio, pra só então liberar onde eles apontam pra fazer inclusive outros tipos de invocação. Eu não sou um jogador competitivo, esse não é um canal de TCG, então certamente a minha opinião é enviesada nesse ponto. Vrains escolhe ser extremamente fiel ao card game real. Então, ainda que não seja o melhor Yu-Gi-Oh! Já feito, pelo menos é a melhor propaganda que Yu-Gi-Oh! Já fez. E isso tem altos e baixos. Todo personagem vai ter deck altamente competitivo. Isso vem com prós e contras, né? Por exemplo, uma coisa meio chata das outras animações de Yu-Gi-Oh! É que elas não refletiam o que o produto Yu-Gi-Oh! Na vida real é. Vamos lá, pega uma criança que assistiu Yu-Gi-Oh! GX e era muito fã do Jaden e os heróis e os decks de Elemental Hero e as coisas doidas que o Jaden fazia com o baralho dele. Legal. Se essa pessoa quiser replicar isso na vida real, ela só vai sair frustrada. Ela nunca vai ganhar um jogo sequer. O próprio deck de Hero no jogo Yu-Gi-Oh! Competitivo atual não é lá essas coisas. Você pode ser muito competente e se dar muito bem em torneios com deck de Hero. Pode, mas os resultados estão aí. A gente vê os tops de torneio e não tem deck de Hero lá topando, né? É um caso isolado ou outro num regional aleatório que teve um cara que jogou muito bem e topou. É isso, mas não tem tipo centenas de jogadores de Hero dentro de um torneio jogando com aquele deck, tendo resultados, né? E o Yu-Gi-Oh! Vrains, ele vai pelo caminho oposto, dada a época em que o Yu-Gi-Oh! Vrains foi exibido. Os decks meta que aparecem no jogo real são os decks metas que apareceram em Yu-Gi-Oh! Vrains. Os combos que eles fazem no anime os combos que eles fazem no anime e na vida real, os mesmos combos. Claro que o anime tem a liberdade de ter uma coisa mais shonen de lutinha, vai ter os seus momentos Yu-Gi-Oh! Anime da coisa. Mas, tipo, uns 60% dos duelos do anime são bem verossímeis com o jogo na real. Com paredes de texto enorme, fazendo combos insuportavelmente longos, metade da galera do anime teve seus monstros principais banidos do competitivo e alguns não foram liberados até hoje. Em alguns pontos chaves, isso realmente é usado a favor da história, criando momentos ainda mais legais, mas como eu sempre achei os duelos a parte menos
interessante em Yu-Gi-Oh!, assistir Vrains me deixa exausto se eu tento acompanhar o que tá rolando. Outra mudança de regras da temporada é a apresentação dos Speed Duels, jogados dentro do mundo virtual da série, a Link Vrains. E se isso lhe parece familiar, é porque sim, é daí que saiu o jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links, do qual só vai fazer sentido falar lá no final do vídeo, então chega de mais enrolações, vamos para os sofríveis arcos dessa história. A primeira coisa que eles escolhem nos mostrar é o ataque dos Cavaleiros de Hanoi ao Cyberse, prendendo as entidades que vivem por lá simplesmente por serem inteligências artificiais, os inimigos da humanidade. O único que escapa é o Ai, prometendo salvar os seus iguais ao esconder esse mundo virtual do resto da internet. Mas aí ele acaba se isolando. Na internet normal, a Sol Technology gerencia o Link Vrains, um espaço virtual em que as pessoas podem escolher a aparência que elas quiserem para jogar card game. E essa empresa malvadona super capitalista vai ser a grande vilã da série. Eles construíram esse monopólio ao roubar tecnologias desenvolvidas por aquelas IAs do Cyberse. Daí surge o papo deles de ter que caçar a IA fujona para continuar com essa exploração, tendo que lidar com os hackers da Hanoi se metendo nisso, mas sempre acobertando os problemas que isso causa. Porque não dá para fechar Link Vrains só porque se você morrer no jogo, você morre na vida real, né? Tem que pensar nos acionistas da empresa. A série poderia ter feito disso uma crítica mais contundente, já que nesse começo a gente literalmente vê as reuniões dos CEOs falando que até essa crise é uma oportunidade. Se eles deixarem uns casos rolar, vai servir para colocar a opinião pública contra a Hanoi, o que justificaria atos mais incisivos contra eles. Eis então o trisal de intriga principal. A Sol não gosta dos Hanoi por interferirem com o jogo dela e querem caçar o Ignis Fujão por interesses econômicos. A Hanoi não dá a mínima pra Sol, só tem essa missão mesmo de eliminar todas as IAs que existem. E aí entra o protagonista da história, que odeia os Hanoi por motivos secretos, então vê na IA Fujona uma ferramenta pra enfrentar os caras, não um parceiro. E tá aí uma relação bem legal que a série vai desenvolvendo. Aqui entra o primeiro de poucos elogios que eu consigo fazer a Vrains. Esse é realmente o único plot da série. Claro que isso vai se transformando a cada temporada, desenvolvendo mais coisas, mas diferente de Yu-Gi-Ohs anteriores, que estavam sempre inventando um problema novo a cada arco, Vrains poder focar só nisso faz bastante diferença. Como eu disse antes, o maior problema foi a produção da série. Os episódios acabam sendo muito arrastados, desenvolvendo as coisas bem a conta-gotas, mas sabendo pegar os detalhes, tá tudo ali desde o começo. Então, quando a trama chega ao final, aí sim eu tiro o meu chapéu. Vrains tem o final que mais me deixou satisfeito na história de Yu-Gi-Oh! Como anime. Só é sofrido chegar até lá. O Rafa, você para, na moral, velho. Na moral, isso não é nada. Ele tá botando o problema em Yu-Gi-Oh! Que tem todos os Yu-Gi-Oh! Todo Yu-Gi-Oh! É arrastado. Todo Yu-Gi-Oh! É esse papo de você tem que ver um monte de coisa irrelevante pra chegar onde importa. Não é Vrains que é pior que qualquer outra série de Yu-Gi-Oh! Por causa disso, não. O protagonista Yusaku Fujiki, ou Playmaker quando tá dentro da Link Vrains, é a pessoa mais sem graça que Yu-Gi-Oh! Já teve o desprazer de escrever. Ele não demonstra emoções, é super antipático, perfeitinho, nunca vai errar, a ponto de ser o único personagem a nunca perder um duelo nos 30 anos da franquia. Então, proibido ser bom no jogo, né? Proibido, não pode ser bom no jogo. É bem difícil gostar de acompanhar a história dele. Isso tem um motivo que, quando explicado, deixa as coisas um pouco mais aceitáveis, mas o nome dele não é à toa. O Yusaku é um saco. Ele só tem uma característica interessante: um tique de sempre listar 3 motivos para fazer as coisas. Geralmente com os 2 primeiros sendo mais lógicos, frios e calculistas, para no terceiro
quero deixar vazar alguma coisa mais pessoal, ligada ao grande arco do personagem. São frases tipo, eu quero descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele dia, ou então quero ajudar o irmão do meu amigo, reencontrar aquela pessoa que me deu forças. Então são essas migalhas de possível potencial pro personagem que me sustentam. Felizmente vale a pena. O Playmaker usa um deck de monstros Cyberse, quebrando um pouco. Eu tô sentindo que o Rafa já tá começando a forçar muito a odiar Vrains. A verdade é que dá-se a entender, né, que ele tá gostando muito de Vrains, mas ele sempre se vendeu como o cara que não gosta de Vrains. De fato, tem coisas em Vrains que não é a veia dele, né? Mas ele tá assim, porra. Essa parte pode até ser chata, mas essa aqui é tão legal. Padrão que desde GX focava em arquétipos de monstro. Então ele tem esse deck mais nos moldes antigos, com a Isso aqui é uma coisa chata em Vrains no começo da série, porque como eles tinham que vender a mecânica nova, toda vez que o Saco fazia jogadas de Link, ele fazia por extenso. Ele fazia... E tem aquilo, ele não só joga as cartas igual a gente joga na vida real. Tem os poeminhas de invocação, as frases de efeito, a música, a cenografia, a coreografia, as poses. Então ele fazia isso de novo, e de novo, e de novo, para cada escadinha Link, para cada continuação de combo. De fato, isso era um pouco chato no começo, mas não demora muito para ele só ir direto ao ponto, e quando ele faz as jogadas Link, os combos, isso para todos os personagens. Eles só vão direto ao ponto. Ah, tô pegando esse bicho, juntando, fazendo um Link 2, pegando esse Link 2, mais esse bicho, para fazer um Link 3... E vai assim. Energia vindo por outras razões. É mais um meta comentário sobre o meta do jogo. Na prática acaba dando na mesma, mas pelo menos é uma ideia interessante. E que acaba se conectando ao resto da história quando a gente vê que esse tipo de monstro é uma criação dos Ignis. O resto do cast de Vrains é bem diminuto se comparado às outras séries. O que significa que todo mundo tem um tempinho para desenvolver alguma história pessoal. A qualidade e os níveis de respeito nisso varia bastante, mas pelo menos tem. O mais deixado de lado, mesmo assim, consegue ser bem central na trama, o Kusanagi. Ele é o amigo hacker do Yusaku, servindo de suporte toda vez que a série tá com preguiça de tirar ele de alguma enrascada. Então, opa, deslogou, quebrou um firewall, achou alguma informação na internet. É por esse cara também que o Yusaku tá lutando, já que o irmão dele tá em estado catatônico por supostamente culpa da Hanoi. E isso se amarra ao ódio prévio que o Yusaku tem por esse grupo. Já os duelistas de verdade na série, eu gosto como eles quebram os moldes tradicionais de Yu-Gi-Oh! O Go Onizuka deveria cair no papel de um Joey, Cyrus, aquele segundo duelista da série que geralmente equilibra alívio cômico com uma história dramática de superação. Pro Go, não. Aqui é só drama, depressão, ele se ferrando a série toda. Como a temática do personagem... É muito injusto o que acontece com o Go, velho. Que ódio. Todo personagem que o Wilson gosta nas séries tem que se fuder, velho. No Arc V, meu favorito era o Go Genzaka. Ele tem zero relevância, ele é o que mais se fode. Ele perde ou empata todos os duelos que ele joga. O Go Onizuka vai passar pelas coisas que o Rafa vai falar aí. Foda isso. É esse negócio de luta livre. Ele fazia os duelos serem historinhas de derrotar um cara mal, que todo mundo sabia que não era mal de verdade, mas curtia o show mesmo assim. Só que aí chega o Playmaker fodão popularizando os Speed Duels ao enfrentar vilões de verdade. Então pronto, a criançada imediatamente vira fã dele. Inicialmente isso é legal. A gente vê o cara do trabalho duro, que só queria fazer o que ama, se frustrando por ter que jogar o jogo dos outros, ter que entrar numa trend pra se manter relevante. Ele é um cara simplão, mas que não é burro. Ele não quer ser usado nos planos da Sol de fingir que tá tudo bem, mas acaba se enfiando nisso de qualquer forma pelas criancinhas. Só que a cada arco que passa, a série destrói mais e mais esse personagem. Até o deck dele é pensado pra usar as mecânicas realistas do card game pra reforçar isso. Os gols...
Lembrando que Golk foi um dos decks mais fortes do Yu-Gi-Oh! Historicamente falando, né? Ele foi um deck meta absurdamente forte. Não pela parte Golk em si, mas pelo que Golk viabilizava. Aí, tanto que com o decorrer do tempo, esse tipo de carta acabou tomando hit em banlist, sendo banido e tal, e os Golks continuaram em si solto, mas como que eles chegavam não existe mais, então equilibrou, né? E fica o registro, lembrando, podem ver aqui no meu canal, um dos meus maiores achievements como duelista profissional foi ter ido bem longe no YCS jogando de Golk. O que são monstros com 0 pontos de defesa, porque o chefão do deck entra pra debuffar o ataque de todo mundo no campo pelo que eles tiverem de defesa. Então os Golk são autoimunes. Mas sabe uma coisa que monstros Link também não tem? Defesa. E sabe outra coisa que o deck inicial do Playmaker é cheio? Ataque perfurante. Ou seja, tudo é feito pra inutilizar o Gol logo de cara. É o anime sabendo usar o metagame pra ajudar a contar essa história. Tá mostrando que, você foi superado. O Playmaker é um cara num outro nível. Só que eles esquecem de fazer o Gol um dia sequer chegar perto desse nível. O Yusaku ser perfeito até demais atrapalha todo mundo ao redor dele. A Blue Angel de início também quebra os padrões por ser uma garota de Yu-Gi-Oh! Que é respeitada como uma boa duelista. Mas olha como ela vai pagar por isso logo em seguida. Ela também era super popular na Link Vrains, usando mais um deck bem competitivo. As Trickstars são um arquétipo com resposta a praticamente tudo que o adversário fizer. Qualquer coisinha vai custar uns pontos de vida pra ele. Então é mais um conceito interessante que traz muitas vitórias pra ela em off-screen, porque quando a história foca na garota, eu achei incrível o quão enorme ela é fora da internet, com um cabelo castanho nada Yu-Gi-Oh!esco. Isso é porque o anime não se importa nem um pouco com quem ela é de verdade. Ela só serve de escada pros outros personagens. O Zaizen é o irmão mais velho dela, e é tipo um gerente lá na Sol. Mas ao contrário dos chefes malignos dele, esse cara literalmente só trabalha aqui. Ele segue as ordens às vezes a contragosto, mas só queria desenvolver um ambiente legal pra galera jogar. Daí surgem as tretas dele com os Hanois e o Playmaker. Pra ele, os dois lados são iguais. Ele não quer ninguém perturbando o funcionamento da Link Vrains. Então disso acaba surgindo uma relação muito legal. Como a personalidade da Blue Angel se resume a essa devoção ao irmão, ela vai enfrentar o Playmaker. Nisso aparece um maluco sinistro do nada, falando que é super fã dela, por isso queria vê-la usar uma cartinha dele no duelo. Só que essa carta acaba possuindo a garota. Aí ela fica doidona, faz jogadas perigosas e ativa o sistema em que se você morrer no jogo, você morre na vida real. O irmão fica desesperado, pede pra derrubar a conexão, e nisso a Sol percebe que o disco de duelo dela tá com um programa criado pela Hanoi, porque essa carta é uma carta deles. O resto do duelo é bem pouco relevante. Ela obviamente perde, porque o mais legal é a consequência disso. Como o Zaizen é gerente na Sol, pega super mal lá dentro a irmã dele ter usado uma carta dos hackers que vivem atacando o sistema. Então ele fica ainda mais puto com o Playmaker. Fora que, ele fez ela ter um piripaque ao perder o jogo. Só que nisso tá o twist. Como o Yusaku conhece ela fora da Vrains, ele conseguiu chamar uma ambulância a tempo de resgatar a garota. E aí, chegando lá no hospital, o Zaizen fica super grato a esse coleguinha de escola, criando essa dinâmica muito interessante. Como a identidade dele é secreta, todo esse núcleo da Aoi fica um tempão nessa dualidade de odiar um lado dele, enquanto vão se afeiçoando pelo outro. Acaba que isso nem é muito relevante pra história, mas foi legal torcer pra isso levar o romancinho padrão de Yu-Gi-Oh! Pena que é o Yusaku, incapaz de sentir qualquer coisa por alguém. E aí, temos o personagem que realmente move a história. O líder dos Cavaleiros da Hanoi, o Revolver. Ele também quebra mais padrões de Yu-Gi-Oh! Ao ser o Kaiba da história, só que verdadeiramente vilanesco. Pelo menos por enquanto. Ele não tem nada pessoalmente contra o Playmaker. O objetivo dele é caçar o Wai. E pra ele, isso é questão de tempo, já que primeiro, basta descobrir a identidade do Playmaker
Playmaker. Segundo, como ele odeia Hanoi, basta esperar que o Playmaker virá até eles. E terceiro, por usar Cybersis, o revólver já tem o deck perfeito para derrotar ele. Que curioso, né? Ele tem o mesmo tique de fala que o Yusaku. E aí eu faço mais um elogio pontual a Vrains. Nesse primeiro arco, Elogio pontual a Vrains, já elogiou coisa pra caralho até aqui, né? o roteiro é milimetricamente Rafa tsundere pra caralho com Vrains, velho. calculado pra tudo isso encaixando naturalmente. Fora essa cena introduzir a aura do vilão, ela também abre margem pro Yusaku finalmente perguntar pro Ai o porquê dele tá sendo caçado. Aí a gente revê as cenas do primeiro episódio, pintando a Hanoi como genocidas desse povo digital. Só pra então tocar um alarme e o revólver precisar sair, mostrando que no mundo real ele também é só mais um adolescente, cuidando de um pai em coma. Ou seja, tem muita coisa aí. O que o revólver sempre pontua é que ele não confia nas IAs. Eu também não. E fala que a paz na Link Vrains é uma grande ilusão. Os Ignis são o resultado de um teste que tentou criar vida digital em que o ingrediente secreto foi dar o livre-arbítrio para a inteligência artificial. Nem nos seres humanos a gente consegue definir o que é isso, mas não importa. Um cientista conseguiu emular isso de alguma forma que já já a gente vai ver como. E tal qual na mitologia grega, quando um titã deu o fogo da sabedoria para a humanidade, e isso fez ela se virar contra os deuses, esses pesquisadores perceberam que dar o livre-arbítrio para as IAs é o que faria elas eventualmente se virarem contra a gente. Por isso a Hanoi quer acabar com elas. Eles são o que restou dessa equipe de pesquisa, carregando o simples objetivo de proteger a humanidade por qualquer meio necessário. Isso é muito bom, porque acaba virando a nossa perspectiva sobre o problema. Se o Playmaker é contra esses caras, ele é quem sai errado nessa história. Especialmente porque a gente ainda não conhece as reais motivações desse protagonista. Uma coisa positiva de Vrains é que, como o Rafa falou também, né? Ele tem uma história muito linear, ele tem umas enroladas, porque são centenas de episódios, tem que enrolar, né, para durar essa história, mas ele tem um plot único, realmente funciona muito bem para a série evoluir, né, como enredo. Envelheceu muito bem, né, porque a gente está aí nessa época em que IAs estão para todo lado, tem quem goste, tem quem não goste. Eu, pessoalmente, sou contra IA. Não contra IA no geral. Eu sei que existem bons usos para IA, mas as IA generativas, os chat GPTs, as pessoas ficando dependentes dessa coisa e desaprendendo a usar a internet por causa de IA, isso eu sou contra, obviamente. E Vrains, ele tenta ir nessa direção de que, olha, criaram essas IAs e elas podem tanto causar mal quanto causar bem. E esse é o ponto, né? As IAs, elas estavam querendo viver um mundinho delas e não deram a oportunidade deles fazerem bem ou mal. Só assumiram que eles iam fazer mal e queriam cortar o mal pela raiz, né? Então o Yusaku ser mal escrito, pelo menos parece ser de propósito por enquanto. Claro que o anime não vai ter coragem de colocar o protagonista como um vilão só por causa disso, então beleza. Como foi a Hanoi que criou o vírus que deixa as pessoas inconscientes, derrotar o revólver é o que vai salvar a Aoi. Isso também faz com que os Aizen tenham uma trégua momentânea com o Playmaker, botando mais uma camada nesse papo de que, então o protagonista vai se aliar com a empresa maligna? Nesse Speed Duel, finalmente o Playmaker encontra alguém à altura dele, precisando ativar a skill de duelista para inventar uma carta do nada, o que tá dentro das regras dessa vez. O legal é que o revólver... Lembrando que Dragon Link já foi um deck campeão de mundial, tá? Um dos mundiais de Yu-Gi-Oh! Foi vencido por um deck de Dragon Link. Over tem a exata mesma habilidade, também inventando um dragão que ele consegue jogar antes e quase ganhar. Mas como o protagonista mais mamado da história de Yu-Gi-Oh! Não pode falhar, isso termina num empate. E aí o que teria sido uma decisão extremamente idiota em qualquer outra circunstância, em Vrains funciona. Eles vão ter uma revanche imediatamente, mas agora num Master Duel. Depois de uma dezena de Speed Duels, eu imagino que a audiência já devia ter perdido
perdido as esperanças de ver o Yu-Gi-Oh! De verdade, mas eles estavam guardando essa volta para um momento mais especial, o que faz todo sentido. É nesse modo de jogo, com o campo completo, que os monstros Link realmente atingem todo o seu potencial. Então, agora sim, a gente vê os dois ases deles podendo se enfrentar. O Borreload Dragon pro Revolver, uma carta super meta que aparece em decks competitivos até hoje, contra o Firewall. Até hoje não, Rafa. Vamos com calma. Borreload, sim, foi um dos bichos mais importantes que a gente já teve em Yu-Gi-Oh! Mas hoje, 2026, ele já não é mais isso tudo não, tá? Existe no deck de Dragon Link o uso do Borrel End Dragon, que nunca teve no anime, mas o Borrel Load Dragon foi um boss monster essencial, competitivamente falando. Todo mundo tinha que ter um Borrel Load Dragon, mas hoje em dia já foi. Dragon, que na época não podia aparecer em decks competitivos porque estava banido. Ou seja, contra um poder desses nem tem muito o que o Revolver fazer. Ele... Sim, o Firewall, ele foi responsável pelas coisas mais não genéricas. Por ele ser muito genérico, ele foi responsável pelas coisas mais degeneradas que esse jogo já viu. FTKs, loops, combos infinitos, yada, tudo isso por causa do Firewall. Hoje em dia, ele não está mais banido, mas ele sofreu uma errata. Então, o efeito dele foi revisado, né? E foi colocado de uma forma um pouco mais justa. Ainda é um excelente card, ainda vê jogo hoje em dia, mas não como era antigamente, de forma que fazia ele ser praticamente invencível, né? Só não se rende porque tem 3 motivos para se manter lutando. E o Yusaku reconhece que esse é o tique que ele aprendeu com alguém quando foi sequestrado 10 anos atrás. Mas como ainda tá um pouco cedo pro anime explorar isso, o duelo se encerra com a vitória do Playmaker. Como o Revolver precisa mostrar que ele não é um cara mau, ele cumpre a promessa de liberar a cura pra Aoi. Esse foi o arco de introdução de Vrains, sensacional. Nos mostraram que talvez a Hanoi não esteja tão errada assim, que o Playmaker tem um passado misterioso, e ainda terminam com os CEOs da Sol preocupados por as pessoas erradas estarem descobrindo coisas demais. Agora a série pode começar pra valer, né? Então, como a produção de Vrains não estava dando conta de entregar os episódios a tempo, eles tiveram que dar um jeitinho. A cada 13 episódios, mais ou menos, a série tem essa quebra de clima para simplesmente passar um episódio de recap. Então, dos já poucos 120 episódios de Vrains, a menor das séries de Yu-Gi-Oh!, tem muito episódio completamente descartável que ativamente atrapalha o ritmo já complicado da série. A consistência desse comecinho só volta a se repetir no literal último arco. Então os 100 episódios entre isso são sofridos demais. A impressão que eu tive é que Vrains acaba guardando o melhor sempre pro final. Eles fazem 10 episódios do jeito que dava, e aí terminam com 2 muito bons pra em seguida ter um recap. E aí repete essa estrutura até a série terminar. Nisso também se perde algo que eu já vim elogiando, que é o valor individual de cada duelo. Até então, a gente tinha um episódio para desenvolver as relações e motivações dos personagens, para só então botar essa galera para se enfrentar. Depois do primeiro recap, todo episódio inventa um duelinho para dar uma enrolada a mais. Isso somado ao super... Esse duelo é bom demais! É bom demais! Os dois pega, abre a mão, fudeu, eu briquei. Aí um olha no olho do outro e fala: minha mão está perfeita. É bom demais isso dela. O realismo das jogadas, pra mim, deixou os episódios ainda mais cansativos de assistir. Porque se nem com a motivação eu tava... Tá, aí é foda pro Rafa tancar mesmo, porque pra mim, assistindo Vrains, essa barriga, né, antes do arco final, que é o que o Rafa fala que é a enrolada, eles podem enrolar na história, mas entregam um duelo melhor que o outro se você é jogador de Yu-Gi-Oh! Competitivo, porque os duelos são muito verossímeis, apresentam cards que são relevantemente importante no competitivo e tudo mais, né? Então, como propaganda do jogo físico, todos esses episódios funcionam. É um dos Yu-Gi-Oh! Com os melhores duelos que você vai ver.
se você gosta de competitivo. Se você não gosta, que é o caso do Rafa, só vai sofrer por 100 episódios, porque nada acontece, exceto excelentes duelos. Tentando, nessas novas condições eu quero ainda menos. Então, em 10 episódios, que poderiam tranquilamente ser só 2, os Aizen contratam uma hacker investigativa para descobrir a identidade do Playmaker. A Ghost Girl é uma personagem interessante. Ela se torna recorrente pelo resto da série e até tem um ou outro momento de mais destaque. O que eles descobrem é aquilo que o Playmaker vem escondendo da audiência, que 10 anos atrás, ele e outras 5 crianças foram sequestradas. Vez ou outra até rolava um flashback disso sem contexto, mostrando que ele era forçado a duelar sem parar até ser recompensado com gororoba genérica por vencer. E aí, ele era forçado a duelar de novo, e se recusasse, nem a gororoba ele recebia. Um dia, esse experimento maluco simplesmente acabou, e todas as crianças foram devolvidas às suas famílias. Como nunca foi encontrado um culpado pelo caso, a mídia só preferiu abafar tudo. A questão é o trauma que isso causou no Yusaku. Mesmo depois de uma década, ele ainda sente que o incidente não acabou. Especialmente porque o que deu forças para ele acreditar que ficaria tudo bem era uma voz sempre listando 3 motivos para ele continuar resistindo. Só que quando ele foi investigar as outras 5 vítimas do incidente, essa voz não pareceu bater com nenhuma delas. Então, talvez tivessem outras crianças que nunca foram libertadas. Por isso ele não pode deixar de lutar. Primeiro, para descobrir o culpado pelo incidente. Segundo, porque essas vítimas nunca superaram o caso. Terceiro, para garantir que a pessoa que ajudou ele também tenha sido salva. Isso já foi bem mais pesado do que eu esperava para um anime de card game infantil, mas o foco em como o Yusaku teve que passar por anos e anos de terapia, tentando ser uma criança normal, mas nunca deixando de ser atormentado pelas memórias daquele dia, isso sim torna a história realmente madura. Num certo Jogador mais fraco de Master Duel, né? ponto da adolescência, ele só aceitou que isso faria parte dele pra sempre, que nunca ia ser superado de verdade, mas que ele ia decidir como lidar com isso daí pra frente, se tornando esse cara forte que a gente conhece até resolver o caso. Então é o que eu falei lá atrás, o Yusaku é um personagem difícil de gostar, perfeccionista em tudo que ele faz a ponto de ser chato, mas pelo menos isso tem um motivo e eu respeito a série por isso. E aí, tome outros 10 episódios que agora poderiam ser 4, já que a gente vai conhecer 4 subcomandantes da Hanoi. A ideia é ver um pouco mais o lado do revólver, frustrado com os Hanois genéricos serem só arruaceiros, e por isso os planos de caçar o Ai não tá dando tão certo. Aí entram os melhorzinhos que trabalham com ele, membros que são praticamente família. Nisso eles também continuam forçando aquele drama do Gol bolado por não ser mais tão popular, mostrando mais cenas de como ele é um cara moralmente correto. Só que eu não consigo simpatizar com essa raiva por ela estar direcionada ao Playmaker e não aos reais culpados por como o sistema da Vrains funciona. O anime não desenvolve muito bem isso, só ficam mostrando o cara cada vez mais tristão, perdendo ainda mais duelos pra ficar mais tristão. O mesmo vale pra Blue Angel, e o momento dela escancara ainda mais o porquê de eu não gostar dessa meiuca de Vrains. A Ghost Girl simplesmente expõe o drama inteiro nas falas dela. Desde que a Aoi perdeu pro Playmaker, ela não quis mais duelar como Blue Angel. Isso supostamente era a forma da garota pra chamar a atenção do irmão, que desde então só focava no trabalho e nunca mais olhava direito pra ela. Só que aí foi depois de ter ficado em coma e saber de tudo que o irmão fez pra salvar a garota, que meio que a Aoi entendeu que o irmão ama ela como antes, e por isso a Blue Angel perde o propósito. A minha cota pra garotas de cabelo azul em Yu-Gi-Oh! Que são meio brocon já foi preenchida lá em Zex. Então chega. O grande problema pra mim é eles tentarem criar traumas complexos pra esses outros personagens, mas que perto do Yusaku ficam parecendo coisas bobas. E sim, eu tô menosprezando a dor deles. A questão é que a gente não tá vendo isso se desenvolver
desenvolver. Eles só vêm falando palavra por palavra que esse é o problema, e aí ficam arrastando o personagem na lama por infinitos episódios, sem realmente ir construindo um caminho pra superar isso. Só depois da gente já pegar todas as pecinhas secretas dessa história, o pai do revólver diz que pode dar início à segunda fase do plano da Hanoi. Eles querem ativar uma torre que vai destruir todos os dados digitais que existem, porque aí os Ignis simplesmente não vão ter onde se esconder. É meio que a bomba atômica que eles não queriam ter que usar, já que esse cara tá morto e só existe digitalmente, criando mais uma vez essa maldade em tons de cinza, já que o cara tá disposto a dar a própria vida pela humanidade. O contraponto é que ele é o responsável pelo incidente de 10 anos antes. As crianças foram forçadas a duelar porque isso faria elas exibirem emoções muito intensas, sendo esse o ingrediente secreto para criar o livre-arbítrio nas IAs. Só que aí, quando isso deu certo, a Sol aplicou pela primeira vez o vírus que deixa pessoas em coma, só para tirar o Dr. Kogami da jogada e explorar os Ignis para criar Link Vrains. Então a Hanoi até poderia estar fazendo esses planos por vingança mesmo, mas não é. Então a Hanoi até poderia estar fazendo esses planos... Meu mano jogando ali com um deckzinho de dragão, como se estivesse em 2004, né? Primite Dragon, Kodomo Dragon e eu esqueci o nome desse dragãozinho aqui do meio. Mas caralho, meu amigo, foda, hein? Por vingança mesmo, mas não é. É porque esses cientistas enxergam nos Ignis um risco iminente à humanidade que a gente só vai entender melhor no arco seguinte. Então é nesse ponto que eles trazem o Go Yaoi de novo. O que tira eles daquela depressão terrível é a possibilidade deles se tornarem os heróis da Link Vrains ao lado do Playmaker. Pelo menos aí sim a Blue Angel vai ter um dos duelos mais interessantes de todo o anime. Aquele cara lá atrás que deu a carta da Hanoi pra ela é o Spectre, o braço direito do revólver. E ele é todo esquisito mesmo, gosta de mexer com o psicológico da galera. Então vai provocar falando que sabe de onde a Blue Angel tirou esse nome, que é de um livro que o irmãozão devia ler pra ela dormir. É a história de uma garota triste e solitária que só encontrava nesse alter ego uma motivação pra viver. Eu acho que a ideia era fazer ela ter vergonha disso, mas eu acho super fofa as cenas com o irmão. Eu gosto também que os visuais dessa história sejam uma referência a Precure, porque isso acaba dando uma camada extra de interpretação para esse duelo, já que os vilões desse anime muitas vezes podem ser derrotados ao serem amados também. Então o grande ponto do duelo é quando ela vira esse papo pro próprio Spectre, falando que ele também se sente sozinho e que por isso ainda lembra da história da Blue Angel. Mas aí toma o twist do twist, em que a gente descobre o porquê do Spectre não bater bem da cabeça. É porque ele também é uma das crianças do incidente. Só que pra ele, o caso foi bem diferente. O garoto cresceu num orfanato. Então sim, sempre se sentiu muito sozinho. Só que o incidente foi bom pra ele, porque não é como se ele tivesse perdido alguma coisa ao ser sequestrado. Pelo contrário, foi ali que ele se sentiu visto por alguém que esperava algo dessa existência que nunca teve valor. Por isso ele é incapaz de compactuar com a dor do Yusaku, porque o fim daquele caso foi o que realmente traumatizou o garoto. Mano, esse duelo do Spectre com o Yusaku é de longe talvez um dos melhores duelos de Yu-Gi-Oh! Ever. Primeiramente, deck de planta, que é o que ele usa, deck de Sun Avalon, foi e é um dos decks mais fortes de Yu-Gi-Oh! Também. Diversas vezes campeão de YCS nas mãos de excelentes jogadores aí no decorrer da história. Absurdo deck de planta e jogado no anime exatamente como é jogado no TCG. Absurdo. Mas a desenvoltura desse duelo, lindo. Ali sim ele perdeu alguma coisa. Então ao voltar para onde tudo aconteceu foi quando ele conheceu o revólver, dando um senso de pertencimento ao servir a Hanoi, que é exatamente quem tinha sequestrado ele para início de conversa. Eu falei, Vrains é
pontualmente muito bom no final de cada arco. A Aoi infelizmente perde esse duelo, só pra de imediato o Playmaker ter que enfrentar esse cara, agora sabendo que os dois têm uma conexão. E o Ai é o capeta na Terra. Ele fica provocando o Spectre, perguntando se ele vai chorar, se ele quer correr pra mamãe. O cara é órfão, não pode isso não, man. Só que era essa a estratégia mesmo, tentar desestabilizar o cara pra além do quão doidão ele já é. Então essa sequência que eu considero praticamente um duelo só, é uma das minhas favoritas, porque em 2 episódios a gente entende tudo que tinha pra entender sobre o vilão, vê a complexidade que o plot central da série vai causar nesses personagens, e aí no final ainda dá pra ficar com pena quando ele tá perdendo. Isso porque todo mundo nessa história vai ser vítima até certo ponto, e é esse tipo de construção que faz personagens interessantes pra mim. Sobre o Gol, ele perde de novo, mas também, né, só sobrou o revólver pra ele enfrentar. Pelo menos foi engraçado como isso aconteceu. Em vários dos duelos do revólver, a gente viu uma carta misteriosa que o anime retrata como se fosse uma bomba atômica explodindo. Um negócio que ninguém conseguia lidar. Aí nesse duelo a gente vê que é só a força espelho. E o pior é que isso faz algum sentido, considerando que os links não podem entrar em modo de defesa, então tecnicamente é uma vulnerabilidade pra qualquer deck do anime mesmo. Mas, pô, a armadilha de 2001 vencendo o deck de 2017, a produção poderia pelo menos fingir que não odeia o Go Onizuka, né? Então, pra finalmente resolver a primeira temporada... Mas não só isso, né? Porque... com certeza devia ter muito fã de Yu-Gi-Oh! Desde lá do DM assistindo, e cara, pô, na série mais recente, trazer com certa importância uma carta que a gente viu lá atrás, e tipo, Mirror Force é uma carta, foi, melhor dizer, hoje em dia não é, né? Mas foi uma das cartas definidoras de formato em sua época. Então, resgatar esse conceito misturado ao jogo moderno, pô, isso foi maneiro pra caralho. Playmaker versus Revolver. Apesar dele não ser uma das crianças sequestradas, o incidente também foi bastante traumático pro Revolver, já que ouvir crianças gritando de desespero no porão de casa deixava ele bem assustado, a ponto dele mesmo ligar pra polícia e denunciar o pai. Então sim, era dele a voz misteriosa que ensinou o Playmaker aquele tique de sempre pensar em 3 motivos pra seguir adiante. E eu acho essa construção bastante interessante. Dá o mesmo tipo de camada que eu já elogiei nos outros personagens, mas nesse caso ainda justifica o porquê do vilão entender que a Hanoi tenha tantos haters. Ele aceita tantos duelos de quem tenta impedir os planos deles, porque o Revolver vê isso como direito daquelas vítimas. De resto, é certamente mais um dos duelos de Vrains. O Revolver faz a primeira menção aos Extra Links, que é essencialmente combar de um lado do campo até o outro, usando as 2 Extra Zones. E fica como curiosidade, nenhuma das cartas que usa essa mecânica é realmente jogável. Esse monstro do Revolver nunca saiu da banlist, e todas as outras cartas são aquelas que já dão vitória automática. Então não tá permitida de ser usada num duelo oficial. Mas é por isso que é tão legal terem dado uma carta dessa pro vilão tentar vencer. É a carinha desses bullshits. Vamos com calma, Rafa. Calma, relaxa um pouquinho. Todas as cartas que ele usou para esse combo são legais de se jogar. Uma delas, apenas uma delas foi banida, que foi o Borreload... Não, Borreload não. Um dos Topologic Dragon, que ele, dentro do jogo competitivo, ele tinha como efeito tirar a carta da mão do oponente. Então, fazia-se um loop dessa carta para tirar várias cartas da mão do oponente. Então, quando o oponente ia jogar o primeiro turno dele, ele não tinha carta na mão. Então, você basicamente vencia assim, né? O oponente... Você não tem como o seu oponente te ganhar se ele não tiver como jogar. Essencialmente era isso. Fora isso, todas as cartas que ele usou naquele combinho ali, elas são sim legais para se jogar. Que o Yu-Gi-Oh! Sempre inventa para ignorar as regras, mas que agora ali prova disso, que é tão legal terem dado então não é esse. Essa mecânica é realmente jogável. Esse, com curiosidade, um até o outro. Ó, eu posso dizer Topologic Bomber Dragon, Borreload Sword Dragon, Borreload
Borrel Dragon e Borrel Load Guard Dragon. Todas essas cartas aqui, incluindo a carta... Aí ele bota o outro topológico aqui nessa zona extra para fazer o link, né? Todas essas cartas aqui são válidas, todas essas cartas. Então, o Rafa, as duas extras on. Não sei qual foi a fake news. E fica como curiosidade, nenhuma das cartas que usa essa mecânica é realmente jogável. Esse monstro do revólver... Esse aqui é o que tá banido. O Gambler está banido. Isso aí, ok. Ele fez por merecer, ok. Nunca saiu da banlist e todas as... E essas cartas aqui que ele tá botando aqui nem existem. Essas cartas nem existem. Essas cartas são dadas como premiação de torneios. E elas vêm escrito nelas, essa carta não pode ser usada em duelo. Então essas cartas nunca foram usadas no anime nem nada assim. Então, sei lá, não sei da onde o Rafa tirou essa fonte, mas mentiram pra ele. Ô Rafa, quando for assim, chega em mim, velho. Você pode me chamar. Wilson, é assim mesmo? Wilson, foi assim mesmo que aconteceu? Você tava lá. Eu literalmente estava lá quando isso aconteceu, sabe? Eu estava nos jogos. Eu estava nos torneios. Então, pergunta pra mim. Outras cartas são aquelas que já dão vitória automática. Então, não tá permitida de ser usada num duelo oficial. Mas é por isso que é tão legal terem dado uma carta dessa pro vilão tentar vencer. É a carinha desses bullshits que Yu-Gi-Oh! Sempre inventa pra ignorar as regras, mas que agora literalmente tá dentro das regras, exatamente como o Vrains gosta de fazer. Mas, né, final de arco, o Ai vem com o lado triste da história dele, de que o mundo Cyberse era um lugar de paz, tudo lindo, que os outros Ignis são todos pessoas incríveis. Então, por isso, por favor, Playmaker, confie nas Yas e nos proteja. Então, ele faz um super extra link, que usa os dois lados do campo pra fazer uma jogada mega complexa e vencer o jogo. No final, ele só tem uma coisa a dizer, não pro revólver, mas pro garoto que salvou a vida dele. Ele só espera que o revólver possa superar o trauma também, porque primeiro, com o doutor morto, não tem mais de quem se vingar. Segundo, esse duelo encerrou o mistério que uniu o destino dos dois. E terceiro, eu te amo, revólver. Não, tô brincando, isso seria gay demais. Terceiro, se você quiser, nós dois juntos podemos criar um novo futuro. Não tem jeito, o Vrains é absolutamente gay e isso literalmente triplica daqui pra frente. Isso é uma qualidade. Mais um elogio. A série poderia ter acabado depois daquele duelo. O conflito inicial da Hanoi tá resolvido, o trauma do protagonista tá em vias de ser superado, o Ai já se sente seguro para reencontrar os outros Ignis, mas, como eu venho dizendo, Vrains quebra os moldes tradicionais de Yu-Gi-Oh! Então um novo arco surge, não porque temos uma nova história para contar, mas para explorar o lado de outros personagens também envolvidos nisso. A gente é apresentado ao Soul Burner, ou Takeru Homura, e ele se parece muito com o Playmaker. Também tem um Ignis engraçadinho, usa mais um deck de Cyberse tão meta que venceu o campeonato. O objetivo fica... Não só qualquer campeonato, venceu vários campeonatos e o Mundial de Yu-Gi-Oh! Salamangreat, um dos decks que não é um dos mais fortes, mas ele era extremamente barato, o que fez ele ter uma visibilidade gigante. Fica bem claro, esse cara tá aqui pra ser... E lembrando que a qualidade do Salamangreat não estava em ser hiper poderoso, mas sim por ser, pra época, um dos decks com maior recursão de recurso. Ele fazia uma coisa muito simples, mas ele fazia essa coisa simples de novo, e de novo, e de novo. Enquanto a maioria dos decks é fazer uma coisa grandiosa, mas só conseguir fazer isso uma vez, entendeu? Um protagonista mais gostável que o Yusaku. E realmente, só na ceninha de introdução dele eu já gostei do cara automaticamente. Quando a gente vê ele fora da Vrains, ele tem personalidade, que coisa rara. Ele já sabe da identidade real do Playmaker e fica brigando com o Flame sobre como se aproximar sem ser esquisito. Só que esses dois estão falando mó alto atrás de uma porta. Então o protagonista vai ver que bagunça é essa, só pro Takeru se assustar e mandar um "E aí, Playmaker?" O Soul Burner ser tão gostável, inclusive, vira um problema pra série, porque eles começam a usar esse personagem
personagem pra tudo, a ponto de acontecer o mesmo que aconteceu com o Yusaku. Ele se torna perfeitinho demais, nunca perde. Então isso fica chato de acompanhar. Nem quando o Vrains acerta, eles fazem as coisas direito. O Takeru também é uma das crianças do incidente de 10 anos antes. Mas pra contar uma coisa diferente dessa vez, na adolescência ele escolheu ser good vibes pra tentar superar isso. O problema foi ele ter perdido os pais, que procuraram pelo garoto incessantemente, então numa noite de muito cansaço eles sofreram um acidente de carro. Mas não tem nada de sinistro, foi só uma fatalidade da vida mesmo. Por isso, quando as crianças foram devolvidas, o Takeru teve que morar com os avós numa cidadezinha do interior que não tinha nada pra fazer, mas que pra ele nem era tanto um problema. Não há nada de errado em levar uma vida simples. O mais legal dessa relação é como o Flame incentiva o Soul Burner a aproveitar todo o potencial que ele tem. O encontro dos dois se deu quando uns bullies genéricos sequestraram a namoradinha dele, forçando o garoto a duelar de novo depois de anos longe das cartas. E o deck dele era uma porcaria. É o estrutural do Gearfried Fênix, que foca em equipamentos pra vencer. Esse foi um dos piores produtos que Yu-Gi-Oh! Já lançou. Então até isso vem cheio de simbolismos. O Flame ajudar ele a montar um deck absurdamente mais forte, o Salamangreat, traz como estratégia usar bastante do próprio cemitério. Ou seja, conseguir tirar forças do que poderia... Usar o próprio cemitério, não. A grande força do Salamangreat é a mecânica de relink, né? Em que você usa o mesmo bicho para fazer de novo o Link Summon dele. É meio esquisito de explicar assim, né? Se você nunca ouviu falar de Salamangreat, mas quem tá vendo no canal obviamente conhece Salamangreat, mas essencialmente, e nunca viu Vrains, né, para saber também. Essencialmente é tipo, você economiza recursos. Em vez de você usar vários bichos para fazer um novo, o único bicho que você já tem, você usa ele para fazer um novo com efeitos adicionais e mais forte, né? É isso. Ter sido seu fim, mas que você tá escolhendo como lidar com isso. Então, em troca dele ter mostrado que dá pra querer mais coisas da vida, o Soul Burner decide sair da cidadezinha pra ajudar o Ignis a encontrar esses outros amigos dele. E paralelo a tudo que a gente tava acompanhando, algo de alguma maneira conseguiu atacar eles lá dentro. Todas as IAs estão bem, só que cada uma fugiu pra um lado. Então esse acaba sendo o objetivo desse arco. É pra reencontrar todo mundo e descobrir quem atacou eles. Pra quem já assistiu Vrains, deve ter percebido que eu optei por contar toda a história deles de uma só vez. Porque esse arco é o pior dos inferninhos que Vrains me força a aguentar. Eles vão apresentando um pouquinho de cada coisa que vai acontecer, mas sem desenvolver nada ainda. Então nada faz muito sentido por um bom tempo. Um fantasma digital sequestra de novo o irmão do Kusanagi. Logo o cara que tinha ficado mais ferrado das ideias depois do incidente. Mas só depois de muitos episódios correndo atrás disso é que a gente vai conhecer os vilões do arco. O Bowman e o Haru são dois personagens bem misteriosos, em que até as cartas mágicas deles têm setinhas Link, coisa que... Judgment Arrows! Até hoje eu fico pasmo como isso nunca foi lançado no TCG, porque seria incrível, ao mesmo tempo que bom que nunca fizeram isso, porque Judgment Arrows iria destruir esse jogo completamente. Judgment Arrows é um recurso narrativo dentro de Vrains excelente, pra ser tipo a carta de vilão, é a carta que faz um vilão ser overpower, mas se isso existisse no jogo, seria uma merda. Tipo, se existisse sem modificações, né? É doido, é simplesmente doido. É uma carta mágica que dá seta Link numa época que você não podia fazer basicamente nada do extra deck que não fosse Link. Absurdo. Nunca foi lançada na vida real, exatamente como todo o resto do deck deles. Então diga adeus, inclusive, para aquele charme dos duelos de Vrains representarem o jogo de verdade. Aqui a gente volta ao padrão de Yu-Gi-Oh! De inventar as coisas de qualquer jeito quando quiser. Tem também o plot de centavos desse começo, em que o Bowman diz ser o real Yusaku, insinuando que o personagem que a gente conhece é uma IA simulada, resultado de quando ele, o
Bowman sofreu lá no incidente. Nem a série acredita nesse bait dela, então meio que ignorem isso. É só um setup para uma discussão que acontece 40 episódios depois. Outro problema terrível desse arco são os Bounty Hunters. Depois dos Aizen se envolver de maneira tão pessoal nos problemas, a nova chefe dele bota o cara especificamente pra caçar o Playmaker. Nisso, ele contrata um monte de duelista genérico pra fazer essa caçada. E veja só quem vai ser o líder dessa galera completamente descartável. Se já desrespeitaram o Go antes, nesse arco pode esquecer. Forçam ainda mais esse drama dele, vão deixando o personagem cada vez mais egoísta nessa busca. É deprimente. A Blue Angel também ganhou um novo visual, se chamando de Blue Girl agora, porque ela tá trabalhando com a Ghost Girl Baita visual, diga-se de passagem. Muito estilosa. em alguns planos secretos. Também a pedido dos Aizen, as duas vão atrás dos Ignis perdidos, mas ele confiou nelas porque não confia no que a Sol quer fazer com eles. O único Bounty Hunter que o anime tenta fazer eu me importar é o Blood Shepard, mas olha como o Vrains é campeão em escrever gente desinteressante. Eles passam um montão de episódios focando nele, na Ghost Girl, porque os dois são meio irmãos, e esse cara odeia as Yas porque uma delas causou um acidente de carro em que ele perdeu o braço. Eu até acho uma motivação legal, mas isso não adiciona nada ao anime. Pra tentar melhorar essa situação, eles iam botando Soul Burner pra enfrentar todo mundo pelo menos uma vez cada, mas se nenhum desses duelos tem significado pro personagem, fica difícil. Era sempre só ele segurando alguém pro Playmaker focar no que realmente importa. Pra não falar que é tudo ruim, tem uma coisa interessante nesses episódios intermináveis. É do nada o Playmaker começar a usar outros tipos de invocação. A gente vai ver ritual, sincro e exis. Não tem nenhuma explicação do porquê disso, essas cartas simplesmente passam a existir. Mas é legal tentar voltar um pouco naquilo de representar o que o card game é de verdade. E aí eles focaram muito na parte Link, porque é a novidade, é o brinquedo novo, tem que vender. Mas eles também dedicaram essa parte a lembrar de que, olha, não é só Link que existe não, você ainda pode jogar com fusão, com síncro, com ritual, com Exceed, essas coisas ainda existem. Vai lá e usa. E depois do Playmaker introduzir cada um desses novos tipos de invocação, o resto da galera também descobre que, eita, meu arquétipo tem uma carta assim também? Então só depois do 5º recap da série, eles finalmente começam a descobrir mais sobre os outros Ignis. Eles encontram no 4chan deles umas anomalias digitais que podem ter sido causadas por essas IAs. Lá eles encontram o Wind. Ele fica feliz em rever o Ai e o Flame. E vem falando coisas super normais. Tipo que intencionalmente matou o parceiro humano dele, que queimar o planeta Terra para recriar o Cyberse é aceitável, que no máximo os humanos que sobrarem podem virar escravos para eles. Nisso chega outro Ignis, o Lightning, para completar também com um papo super gente boa. Ele diz que mesmo entre os Ignis, só ele e o Wind nasceram direito, e por isso eles devem manter viva a cultura verdadeiramente correta deles. Fala que o Ai e o Flame devem ter erros em suas programações para permitir que os dois se apeguem aos humanos. É quase como uma mutação genética inaceitável para a superioridade Ignis. Então essas IAs são totalmente nazistas. Ainda bem que esse tipo de coisa só existe na ficção. Aí você está metendo política no meu Yu-Gi-Oh, Rafa? É isso mesmo? Chega a Nova Hanoi, porque tantos Ignis reunidos num só lugar ativaram todos os alertas deles. O revólver até chega com um avatar novo, mostrando mais o rostinho, claramente deixando os ex-vilões ainda mais justificados em seus atos. Então, bora enfrentar os Ignis. E o revólver é incapaz de ter um duelo monótono na série inteira, provando que realmente é o Kaiba da temporada. Ele é o primeiro, depois do Yusaku, a fazer um sincro. E é maneiríssimo o visual que dão pra essa invocação. Morre o Savage Dragon, nosso rei, nosso maravilhoso, que infelizmente está banido em Yu-Gi-Oh! Também mais uma carta aí que... Olha, parando pra pensar, realmente, esse personagem ele teve uma quantidade considerável de cartas relevantes para o meta e banidas.
No final, o Lightning se mostra ainda mais escroto, ignorando os pedidos desesperados do Wind pra salvar ele, porque perder pros humanos é tão ruim quanto se aliar a eles. Então ele deixa a Hanoi deletar o Wind a sangue frio, porque a gente não pode esquecer que, né, eles são meio radicais também. E aí já vamos expor o plot logo todo. Foi o Lightning quem atacou o Cyberse, traindo os amigos, porque iniciar o conflito fingindo que os humanos tinham atacado eles seria um empurrãozinho que ele precisava para convencer os outros dessas ideias extremistas dele. A gente descobre também que nem o Bowman e nem o Haru são o parceiro humano que deu a consciência pro Lightning. Foi o Jin, explicando o porquê de terem sequestrado ele de novo e porquê do moleque ser tão quebrado. Né? Os dois ali são criações artificiais do Lightning que tá brincando de Deus agora. Daí aquele papo do Bowman achar que ele era o Yusaku verdadeiro. É porque ele é uma casca vazia com memórias artificiais implantadas pelo verdadeiro vilão da série. O Lightning quer usar esse corpo pra aí sim se tornar uma entidade vastamente superior, unindo todos os Ignis para ter um processamento mental capaz de enxergar a realidade como nenhum ser humano jamais conseguiria. Quanto aos Ignis que ainda faltam, a Aqua é dita ser a mais gentil, a mais sábia, a Athena do rolê. E tem também o Earth, um cara grandão, bobão e laranja igual esse aqui. Eita, é ele assim do nada mesmo. A construção dele ser esse cara mais inocente, de poucas palavras, leva ele a querer enfrentar o Playmaker, não por oposição, mas para entender o que ele desenvolveu com o Ai. Isso vem de uma conversa que ele teve com a Aqua, que sempre dizia pra ele formar a própria opinião sobre as coisas. E é bem fofinho ver como ele gostava dela. Tanto que o as do deck dele é um monstro de água, um coração de cristal que transforma esse deserto numa área toda bonita e florida. Mas isso não é efeito de carta nem um holograma. É realmente a manifestação do potencial dos Ignis. Tudo pra criar esse contraste absurdo ao mostrar que eles também possuem bondade. Então seria uma pena se ele fosse brutalmente assassinado, né? Usar o Go pra matar o Earth dessa forma é uma sacanagem tremenda. Trazer o cara mais uma vez só pra falar que nessa busca louca ele aceitou fundir O Go tomou o Zempic também, né? o próprio cérebro com uma IA é foda. Isso só termina de pintar ele como um lixo. Uma vítima da Sol, claro, que tá abusando dessa fragilidade dele, mas que de qualquer forma coloca o Go como esse antagonista mal escrito na história. Óbvio que ele continua perdendo, mas agora com o agravante da gente odiar o personagem ao invés de só ignorar ele. Mas ainda por cima vão deixando ele cada vez mais feio. Sério, galera, se vocês não pararem de usar o chat GPT, vocês vão ficar assim. Em compensação, quando o Earth morre pra isso, não tem um personagem que não se sinta mal com a situação. Especialmente o Spectre, que deveria ter sido parceiro humano dele. Ó que merda! A gente se afeiçoa mais ao maluco do que ao Go. Nisso voltam a Aoi e o irmão de novo, tendo um papo super profundo sobre o que significa estar vivo. Quais os direitos das IAs nessa circunstância, o que é bem legal. Coincidentemente, nossa, a Aoi começa a sonhar com uma tal de Mio, uma amiguinha de infância com quem ela brincava, mas que um dia simplesmente desapareceu da vida dela. Eles até desenvolvem isso bem mais do que eu esperava, com muitos flashbacks e um episódio inteiro pra mostrar quem era a garota, pra aí a conclusão óbvia chegar. Ela sumiu porque foi a partir dela que criaram a última dos Ignis, a Aqua. De forma resumida, essa Ignis não queria tomar nenhum dos dois lados, o que se encaixa no jeitão neutro da Aoi, que vai então proteger a Aqua, já que não pôde proteger a Miyu lá no passado. Essas duas juntas assumem uma nova identidade, a Blue Maiden, porque o anime quer mesmo colocar ela numa posição de destaque ao lado do Playmaker e do Soul Burner, o que eu sou totalmente a favor, já que não dava pra dizer que a Aoi era uma das vítimas, usar
adicionaram então essa possibilidade de resgatar ela como uma duelista legal da série, conectando ela no plot de novo. Qualquer coisa já é melhor do que o que fizeram com o Go. Aí vem a maior sequência de duelos que eu já vi. É tanta gente que finalmente o Lightning vai botar o Haru pra duelar. E nisso a série vai voltando a ficar interessante, já que o Bowman sente uma coisa estranha nesse momento. Ele não quer que o garoto vá porque sente medo dele perder. O Haru tem esse drama de querer se provar. Se ele foi a primeira tentativa de criar um corpo pro Lightning, mas aí rolou o Bowman em seguida, então é porque ele não é bom o suficiente. Um pouquinho de dead issues com pitadas de drama fraterno sempre faz bem pro roteiro. Então, ninguém melhor do que a Blue Maiden pra ser a adversária dele. O duelo em si é totalmente irrelevante. Quando ele perde, o garoto é desfragmentado e começa a Totalmente irrelevante, você meça suas palavras já. É o duelo introdutório para o arquétipo do Marinsos. Marinces, que é a contraparte, basicamente, né, dos Salamangreat, outro deck de Ciberso, que infelizmente nunca foi muito bom competitivamente falando, mas ainda um baita deck. chorar chamando pelo irmão. E o Bowman também chora. A cada duelo que vai rolando, eles levantam mais dessa questão de que, por terem sido criados a partir de crianças humanas, sempre vai existir um pingo de humanidade dentro dos Ignis. No duelo do Spectre, isso vai além, já que o maluco faz os joguinhos psicológicos dele pra cima do Lightning, falando que ele também tá lidando com algum tipo de trauma. Porque pra alguém que despreza tanto a humanidade, ele tá pensando demais nela, né? A Blue Maiden é também a primeira a enfrentar o Bowman. E como ela tá com a Aqua, as duas ficam nesse papinho de poxa, a gente tá vendo que você tem bondade aí dentro, se liberte do Lightning. Só que aí, né, anime de Yu-Gi-Oh! Mesmo a Blue Maiden com o deck competitivo, a ponto de ficar imune até Marinces nunca foi competitivo, infelizmente. é 10 mil de dano por turno, o Bowman tem um monstro com 12 mil de ataque. Pelo menos é bonitinho, ele no final dizendo que vai absorver a Aqua, mas garante que a compaixão dela não vai se perder na Hive Mind que ele tá formando. Aí teremos Soulburner versus Bowman, o que poderia ser muito legal, já que eu gosto dos dois personagens. Mas depois de uma sequência interminável de um duelo colado no outro, fica difícil. O Soulburner fica puto que o Bowman demonstra ter um coração, mas continua agindo pelo plano do Lightning. Isso em troca deixa o Bowman feliz, de certa forma. Ele se sente reconhecido como um indivíduo que tem uma personalidade, mesmo que seja uma que o cara não gosta. O twist da vez é que no meio desse duelo, o Wind se manifesta de novo, saindo de dentro do Flame porque preservar as memórias do amigo serviu tipo como um backup dele. Mas o Wind voltou justamente porque não quer esse tipo de piedade. Então os dois acabam se deletando mutuamente só pra traumatizar o Soulburner de novo. Isso é o que faz ele perder contra o Bowman, mas ao meu ver é só porque eles tiveram que literalmente sabotar o melhor protagonista, já que Salamangreat não tinha a menor chance de perder essa partida. É tudo pra série botar o Playmaker como o único capaz de vencer o chefão final, né? Mas antes disso, ainda vamos ter o Revolver versus Lightning, porque essa série não sabe quando parar. Esse duelo pelo menos já vem pra encerrar o plot dos Ignis em si, deixando o final da temporada ser puramente Yu-Gi-Oh! Altamente competitivo de novo. O Revolver sabe do segredo do Lightning, porque ele também viu as simulações que o pai tinha feito, que é o que levou eles a odiar os Ignis. A parada é que em todos os milhares de futuros possíveis, pelo menos um Ignis sempre formava uma relação saudável com o ser humano. Então nem todos os caminhos levam à destruição da humanidade, só a grande maioria mesmo. O problema é que pro Lightning, nenhum dos caminhos dele leva a esse tipo de good ending. Então ele é quem sempre colocaria tudo em risco por inveja dos outros. Esse é o trauma que o Spectre tinha comentado antes. Aí o Lightning se descontrola de novo, admite até que reprogramou o cérebro do Wind pra tentar ter alguém do lado dele que convenceria os outros. E ele inclusive vai usar o parceirinho humano dele agora como um refém, se fundindo pra ter essa garantia
insistia no duelo, falando que se for pra pagar ele, o garoto vai junto. Só que aí, pronto, essa arrogância é a gota d'água. O Bowman não curte nada dessa baixaria dele. Essa é a humanização final dele, que agora já tem o poder suficiente pra salvar o Jin e mandar o Lightning se virar no duelo contra o Revolver. Duelo, o Lightning dobra a aposta e escolhe morrer sem nenhum pingo de honra, forçando um empate só pra levar o Revolver junto dele. Porque aí, né, ele se torna mais uma triste perda pra motivar o Playmaker a fazer o que é certo. Então, só mais uma reclamaçãozinha antes de encerrar essa temporada. Depois de tudo que rolou, precisa mesmo enfrentar o Bowman? Ele já se mostrou essa IA bastante humanizada, honrada, que desenvolveu uma certa compaixão. O Playmaker só tem que enfrentar ele porque foi todo mundo de arrasta na série. Mas, como a gente vai ver no final, o Bowman pode só escolher simplesmente devolver a consciência de geral. Então esse final não faz muito sentido pra mim. Pelo menos eles conseguem puxar um papo interessante pra antagonizar ele de alguma forma nesse final. O Bowman começa a sacrificar todo mundo que ainda tá conectado na Link Vrains. Tudo pra adicionar esse processamento cerebral dele pra criar o primeiro Link 5 da série. Ele diz que da perspectiva de uma IA, digitalizar essas mentes não é a mesma coisa que matar elas. Todo mundo tá vivendo em conjunto nessa Hive Mind que não tem conflitos. É aquele papo padrão de histórias com inteligências artificiais que ficam beneficamente distorcidas. Só que é aí que eles erram pra mim. A série é de 2017. Esse tipo de discussão ainda não estava tão amadurecido, mas seria muito mais interessante ter puxado um papo de matar o planeta para reforçar a IA. Seca um lago, queima uma floresta, traz algum dos problemas reais que a gente vê esse tipo de tecnologia causando hoje, né? Especialmente porque nem tinha tanta gente assim logada na Vrains. Eles falam que o pessoal curioso vai entrando para assistir o duelo, mesmo sabendo dos riscos, o que é de uma burrice tremenda. Mas hoje serviria como paralelo perfeito para essa galera que usa a IA só pelo meme, só para gerar uma imagem engraçadinha. Uma galera que tá indiretamente se matando a longo prazo por uma bobagem, tipo entrar para ver um joguinho de cartas infantil rolando. Mas enfim, né? Fica aí a crítica pra galera que fez os seus desenhinhos estilo Ghibli, né? Lembra quando teve essa moda de fazer tudo estilo Ghibli, né? É a mesma coisa, mesma coisa. A tirada do duelo vem do Ai se deixando ser absorvido pelo Bowman também, só pra entrar na mente dele e convencer os outros Ignis que estão lá. Aí dessa vez é meio que unânime ajudar a humanidade. O Lightning nem tem muita escolha. Acaba que todo esse poder vai pras mãos do Yusaku, que também pode criar um Link 5 pra ele jogar. O fato do Yusaku ter usado 6 IAs, contando com o Ai agora, realmente faz com que a carta que ele gere seja mais poderosa, muito mais calculada para poder vencer esse duelo. Então o Bowman só aceita a derrota mesmo, achando até legal ter visto esse potencial da humanidade. Aí todas as pessoas que tinham perdido a consciência voltam ao normal, tá todo mundo feliz, menos o Ai, que agora se vê como o último sobrevivente da própria espécie. E seria uma pena se logo essa IA conseguisse evoluir a ponto de sentir coisas tão complexas que ela não seja capaz de lidar com isso. Corta para alguns meses no futuro, com o homem mais bonito que Yu-Gi-Oh! Já desenhou, lamentando ao ver o túmulo dos 5 Ignis que o deixaram. Agora começa o Peak Yu-Gi-Oh! Né? O melhor Yu-Gi-Oh! Do universo, que é o arco final de Vrains, que é o Ai como vilão da temporada. O fato da série estrear um novo encerramento... O que também traz um dos meus arquétipos favoritos de Yu-Gi-Oh! Um dos decks mais divertidos que eu já joguei esse jogo, que é o deck de @Ignista. Aqui, focando justamente no luto do Ai, é puro cinema. Se prepare para agora sim ver o que Vrains tem de melhor a oferecer.
Eles não dizem logo de cara que esse é o Ai, mas eu gosto desse não mistério. Ele tem esse ar meio vilanesco nos atos que a gente vai vendo, mas é justamente o contraste com o jeito bobão de sempre que já vai entregando o plot. Ele ataca a Sol dizendo que é pelo Earth, então força aquela CEO a ter um duelo, que deixa a mulher em coma ao perder. Nisso, ele deixa uma mensagem convidando os Aizen para um duelo também, porque na verdade o Ai que é a chave para controlar a empresa que tá dividida entre os dois. Então os Aizen convoca a turma inteira para proteger ele. Para isso, o revólver readapta uma IA que supostamente a Hanoi estava criando para caçar os Ignis. O nome dela é Pandora, continuando as referências à mitologia. Se os Ignis ganharam esse nome por representar o fogo da sabedoria, a caixa de Pandora foi a punição divina nessa mesma história. E por incrível que pareça, essa robozinha tem um duelo maneiríssimo contra o Ai. Ela foi construída para ser inhackeável por ele, mas eu gosto como eles representam isso de uma maneira muito mais humana. O Ai tá tentando conversar com ela, mas ela simplesmente não dá ouvidos a ele. Nisso se levanta mais um ponto interessante nessa discussão toda sobre inteligência artificial. A Pandora diz que também tem livre-arbítrio, então ela escolheu não ficar ao lado do Ai porque ela foi feita de uma forma que impediria ela de se virar contra os seres humanos. Então tá aí a ironia. Que liberdade é essa se tem uma limitação tão específica? Ou melhor ainda, o que significa ter liberdade irrestrita quando esses direitos impactam diretamente na vida dos outros? Então é exatamente por isso que o Ai tá fazendo tudo o que ele tá fazendo. Ele sente que a liberdade dos Ignis já ultrapassou demais o limite das outras pessoas. E nisso ele não tem como voltar atrás. Então ele vai perdendo o sorriso, vem com esse papo todo tristão sobre as coisas que aconteceram, até que ele próprio se corta porque, opa, não quero pesar o clima, a não ser com uma pessoa em específico. Então ele volta a ser todo bobão, fica muito puto que o deck da robô é realmente meta e muito funcional contra ele. Eu adoro esse vai e vem sentimental que o Ai vai trazer o tempo todo nesse arco. Eventualmente ele se reencontra com a turminha e até pergunta pra Aoi se a Miyu ficou bem depois de tudo. Fala que tá feliz pelo irmão do Kusanagi tá melhorando. Ele realmente vai trazendo essa complexidade sentimental. De por um lado, tá feliz pelos amigos dele, mas por outro, estar profundamente deprimido por ter perdido os Ignis. E aí vem um detalhezinho muito sacana dessa parte. A IA da Pandora foi instalada nos discos de duelo de todo mundo para ajudar eles a enfrentarem o Ai eventualmente. E ela fica exatamente como os Ignis ficavam antes. Então, quando a Aoi vem com os papinhos de eu também me sinto culpada por não ter protegido a Aqua, o Ai só olha pra bonequinha nova ali no braço dela e fala que não. Ela não entende o que ele tá sentindo. Só que ele não quer pesar o clima. Então, agradece pela garota ter visto a Aqua como uma amiga, mesmo que por pouco tempo. E o mesmo vale pros Aizen. O Ai entende que o cara só tá fazendo o trabalho dele, mas ele precisa da chave de controle. Isso sim são justificativas legais pra ficar vendo o mesmo vilão ter tantos duelos em sequência. Especialmente porque tudo que a série desenvolveu até agora acaba sendo importante pro Ai se amarrar com cada personagem enfrentado. Então ele consegue tomar o controle da empresa e libera todo o conteúdo da Link Vrains de graça pra galera. Já é o melhor vilão só por isso. Mas o real objetivo dele era roubar mais corpos robóticos que a empresa tá construindo, pra então enfrentar os outros 4 personagens que ainda faltam nessa série. E só um deles vai perder, hein? Adivinha qual? O Ai quer dar mais uma chance pra todo mundo enfrentar ele porque todos têm o direito de odiá-lo. O Soul Burner porque o Ai não foi capaz de proteger o Flame. O Revolver por todo o plot desde o começo da série. E o Playmaker porque deve estar desapontado que o Ai tá carregando a vontade do Lightning de se virar contra a humanidade. O Go tem qualquer coisa relacionada ao Earth, mas quem se importa, né? É muito interessante que ele comece todos esses duelos em paralelo da exata mesma forma, puxando o papo de que mesmo com um início igual, existem incontáveis variáveis que vão levar a resultados diferentes. Mais uma vez, os duelos em si são bem pouco relevantes. Tanto que todo mundo, menos o Go, consegue vencer ele
em off-screen, sem a gente nem ver nada. Na verdade, o Ai só tava querendo dar uma segurada nos duelistas bons de verdade pra deixar o Robopi ter um momento pra brilhar. Várias vezes ao longo da série, a gente via o Ai tentando fazer piadas com o robô aspirador da casa do Yusaku. Ele, obviamente, nem reagia, né? Era só uma máquina simples e sem consciência. Naquele duelo contra o Bowman, eu pulei uma informação que até então parecia 100% irrelevante, de que o Ai arriscou entrar na mente do Bowman porque ele tinha um backupzinho dentro do Robopi. É legal, mas eu achei que essa informação por si só já era o payoff depois de tantas cenas entre os dois. Só que aí chega nesse arco e depois de tudo que aconteceu, o Ai se viu tão sozinho que simplesmente deu consciência plena pro aspirador. Eu adoro a personalidade maluca dessa criança. Serve de sidekick perfeito pra todas as bobagens do Ai, quebrando o clima bastante sério na medida certa. Mês passado eu comentei no vídeo exclusivo pros membros do canal que eu odeio os discos de duelo de Vrains. Eles não têm personalidade, são só essas barras pretas de holograma sólido. Então, olha o do Robopi, é a carinha dele quando era um aspirador. E até o deck dele é todo cheio de outros eletrodomésticos igualmente fofos, com as Link Arrows sendo representadas como os cabos de energia se conectando. Então, tudo nesse personagem é feito pra ser muito legalzinho mesmo. Um boneco novo consegue dar de 10-0 em praticamente todo mundo que eu tô acompanhando há 110 episódios. Eu adoro quando o Robopi descobre que consegue sonhar. É uma surpresa até pro Ai, então eles ficam numa alegria indescritível por essa prova de que ele tá realmente vivo. Mas, né, tá tudo bom demais pra ser verdade. Ainda mais num arco tão cheio de montanha-russa emocional. O Robopi decide enfrentar o Soul Burner no próximo duelo. E já vem falando que antigamente a felicidade dele vinha da própria ignorância, mas que agora sim ele pôde verdadeiramente saber o que é estar feliz. Infelizmente, o irmãozão dele foi impedido de ter esse mesmo tipo de sentimento. Tudo por culpa de pessoas como Soul Burner, que não protegeu os outros Ignis. Então, aos poucos, o Robopi vai perdendo a linha, o que o Revolver comenta ser um efeito colateral de ter alcançado o livre-arbítrio tão rápido. As emoções que surgem disso aparecem mais rápido do que a maturidade para lidar com elas. Aí, no meio do duelo, o robô tem o primeiro piripaque, só que dessa vez ele volta ainda mais descontrolado. Joga tudo errado, dá curto-circuito, então o Ai mais uma vez perde o sorrisinho. Ele acaba com as piadinhas que estava fazendo e só abaixa a cabeça, porque ele já esperava que isso fosse acontecer. Foi exatamente por saber das limitações do Robopi que ele deixou o garoto ser tão livre, para que ele pudesse pelo menos sonhar com uma vida que ele nunca teria. Eles conseguem me deixar triste com a morte de um aspirador. Não tem nem trilha sonora tocando no final do duelo, é só o Soul Burner anunciando o último ataque com uma voz baixa. Eu odeio o Vrains por não ser bom assim o tempo todo. Então essa foi a gota d'água. Então, em vez de ficar puto por ele não ser bom assim o tempo todo, fique feliz pelos momentos que eles são. Só isso. Série de mais de 100 episódios tem barrigada. Me fala uma série Yu-Gi-Oh! Que ela é boa constantemente, do início ao fim. Não tem. Todas têm barrigada. Água para todo mundo. O Ai passou dos limites ao brincar de criar vida dessa forma. Então rola uma briga entre os protagonistas para saber quem vai enfrentar ele. E tome mais um duelaço. Revolver versus Soul Burner, com o Showman gerando como plano de fundo o local do incidente. É para resolver logo todas as pendências entre os dois. Então sabe o que deixaria esse duelo ainda mais dramático? Chuva digital. Não existe a menor possibilidade de eu falar mal desse episódio. O Soul Burner expande ainda mais o trauma dele, falando que no dia em que foi sequestrado, ele tinha acabado de brigar
brigar com os pais por qualquer bobagemzinha de criança que não quis comer ou fazer a lição de casa. Então, como é que ele pode se perdoar por ter indiretamente causado a morte dos pais, sendo que ele nem se lembra pelo que deveria pedir desculpas? E o Revolver tem uma resposta bastante inesperada, pensando também no pai que ele perdeu. Aqueles que partiram nunca nos deixam completamente, eles só foram na nossa frente. Pelo menos é o que ele gosta de pensar e ajuda ele a dormir de noite. É um momento surpreendentemente espiritual e sentimental vindo desse personagem, o que acaba sendo uma quebra de tensão muito boa, quando o Ai também se surpreende com isso, mas internamente também tá pensando, será que isso vale pras Yas? Vrains não tem o direito de ser bom assim no final. Essas palavras tocam o Soulburner a ponto dele escutar o Flame uma última vez, pedindo para que ele viva uma vida da qual ele tem orgulho, para que quando um dia os dois se reencontrem, ele possa contar tudo. Aí a chuva para, ele ganha mais uma animação bonitona pra última jogada, tem aquele bate e volta do Yu-Gi-Oh! Competitivo pro Soulburner finalmente vencer. E o Revolver elogia toda essa jogada dele, o que todo mundo entende ser o jeito do cara de pedir desculpas por tudo que a Hanoi causou na vida dele. É sério, esses episódios finais são a melhor coisa que eu já vi em Yu-Gi-Oh! Como um todo, e agora vai ficar ainda melhor. Vrains naturalmente cai para a única conclusão que realmente faria sentido, botar o Playmaker para enfrentar o Ai. Mas antes disso, o Ai quer conversar com o Yusaku para tentar fazer ele entender um pouco do que tá acontecendo. O Ai só tomou a Sol para criar as cópias dele mesmo, só que milhões dela, cada uma sendo um novo ponto de partida inicialmente igual, mas com as possibilidades infinitas moldando a vida de cada um para que eventualmente eles se tornem seus próprios indivíduos. Alguns podem sim se tornar maus e travar guerras contra o resto do mundo, mas pessoas também não são assim? O que é o livre-arbítrio se não uma grande caixa de Pandora de onde a gente não sabe o que pode sair? Então ele não é tão extremo quanto Lightning, ele não quer que o conflito aconteça, mas ele aceita isso como uma possível consequência das IAs podendo viver livres como elas próprias escolherem. E se os humanos têm tanto medo disso a ponto de querer impedir por meio da força, então qual dos dois lados está mais errado nessa história? E a maior questão é que não, o Ai não tá tentando criar amigos para preencher o vazio que os Ignis deixaram. O plano dele é fragmentar a própria consciência em cada cópia mesmo, essencialmente dando a própria vida pela espécie. Por isso tá nas mãos do Yusaku escolher como o Ai vai morrer, deixando ele cumprir esse plano ou impedindo ele num duelo. Essa é a pesada de clima que ele vinha evitando com qualquer outro personagem, porque só a pessoa que deu vida a ele pode fazer essa escolha. O Yusaku começa o duelo com o Kon. É um duelo suicida, né? Ele falou, eu vou me matar, você vai me escolher como eu vou me matar. É isso. É sobre isso esse duelo. Inclusive o deck de Ignister, que é o que o Ai joga, ele é um Memento Mori, né? Ele é um cemitério. Todos os monstros que ele usa no baralho são referências às IAs, né? O Atiti é o Flame, o Picari é o Lightning, assim por diante. Então o fato dele simplesmente jogar essas cartas já é algo naturalmente doloroso para ele, porque ele tá vendo que aquilo é os amigos dele, mas não são os amigos dele, sabe? Ele fez claramente como uma homenagem a essas pessoas. E é bem triste, é só triste, tipo, ele fez esse esquema todo de propósito para forçar o Playmaker a matar ele, porque a existência é dor. Do Decode Talker, muito nostálgico, é o primeiro link que os dois criaram juntos. Então o Ai responde com o Dark Templar, a versão dele do mesmo monstro. O deck dele é inteirinho cheio de referências aos outros personagens importantes para ele, além de cartas que são trocadilhos com o próprio nome. É a I Challenge You, I Love Fusion, You and I. Então isso tem um significado triplo pro personagem. É AI de Artificial Intelligence, mas é também a pronúncia de I, eu em inglês, como se ele buscasse. E também Ai de amor em japonês.
se entender a própria identidade e muito disso estar presente na relação dele com os outros personagens. O terceiro significado eles guardam pro final do duelo. Então disso vem também o drama final. Ele diz que depois de absorver todas as outras IAs que estavam no Bowman, ele conseguiu o processamento suficiente para ver todas as simulações possíveis pro futuro. Ele realmente acreditava na coexistência com os humanos, mas ele viu que isso não faz sentido. O Yusaku tenta rebater que são só dados, que a simulação não é a realidade, mas o Ai garante que pensar dessa forma é uma limitação humana. Para uma entidade feita de dados, cada evento é perfeitamente válido. Foi como viver cada um desses caminhos, sentindo tudo o que acontecia. Em especial, ver o Yusaku morrendo todas as vezes tentando proteger ele da humanidade. Por isso essa realidade não faz sentido. Para que serve um futuro em que ele perca o último amigo que lhe resta? O luto do Ai não é só pelos Ignis. Ele viu o Yusaku morrer por ele incontáveis vezes. Foi isso que terminou de quebrar o personagem. Se eu fiquei sem palavras, imagina o Yusaku. Ele só consegue perguntar quantas vezes o Ai simulou esse duelo entre os dois para conseguir vencer, mas não foi nenhuma. Esse ele fez questão de presenciar pela primeira vez junto do amigo. Pare de me fazer chorar com o pior protagonista da história de Yu-Gi-Oh! Aí tem flashbacks da série inteira, porque não seria Vrain sem mais um grande recap, né? Nesse caso eu acho até poético. A gente vê todos os bons e maus momentos que eles passaram juntos, porque isso é viver. É uma coisa que as outras IAs não entendiam por serem lógicas demais, mas a lógica não se aplica ao amor, ao Ai. Tome o significado final do nome dele. Palmas pra Vrains. Esse final super dramático tá bom o suficiente até pro Ai. Ele tem certeza de que o Yusaku nunca vai se esquecer desse momento. Então, ele nunca vai morrer, porque os entes queridos, mesmo após a morte, continuam vivos em nossas memórias. Graças a Deus, Vrains acabou, mas não só pelo que eu tava implorando lá no começo, dessa série ser uma tortura de acompanhar. Graças a Deus a gente chegou ao fim, porque esse é um ótimo final. É o mais satisfeito que Yu-Gi-Oh! Já me deixou em qualquer um dos animes. É um baita. Esse mérito o Grande vai ter pra sempre. A série ainda tem um epílogo, como sempre. Tá tudo em paz, todo mundo seguindo suas vidas como esperado, mas ninguém viu o Yusaku desde esse duelo contra o Ai. Só que alguns de vocês devem saber o que aconteceu. A gente vê os Aizen como novo CEO da Sol, construindo uma Link Vrains ainda melhor, usando aquela ideia de explorar diferentes realidades possíveis. Quem sabe até as realidades de outras séries. No nosso jogo, Yu-Gi-Oh! Duel Links. A última cena do anime é o Soul Burner apresentando esse mundo pra namoradinha, falando que lá tem um certo duelista lendário que ele gostaria de reencontrar algum dia. Então, pra quem jogou o Duel Links, é exatamente assim que a história começa quando você libera o mundo de Vrains. E explorar tudo o que esse jogo maluco faz é uma coisa que eu nem me atrevo, mas tá lá. Eventualmente você descobre o que aconteceu com o Playmaker e com o Ai, que realmente deu um jeito de se manter vivo. Mas pra mim já chega de Links. Fim da tortura. Com isso, a gente encerra a série mais importante desse canal. Loucura pensar que 8 anos atrás eu vim com essa ideia de revisitar o primeiro anime de Yu-Gi-Oh! E aqui estivemos pra falar do último deles também. Pelo menos desses moldes tradicionais, né? Ainda tem o Go Rush, o Chronicles, alguns... Não. Nem mete essa. Não tem porra nenhuma. Acabou o Yu-Gi-Oh! O Vrains foi o último Yu-Gi-Oh! Que existiu. Go Rush e Sevens não é Yu-Gi-Oh! Jogos que pode ser interessante trazer pro canal, mas finge que não. Vamos se emocionar aqui comigo. Deixem aí nos comentários coisas pra me fazer me sentir velho. Tipo, falar que você começou a me acompanhar com 12 anos de idade e hoje você tem 20. Ai, meus cabelos brancos. E é isso aí. Excelente vídeo do Rafa.
né? Ele fazendo de tudo para tentar odiar o máximo possível o Vrains e falhando miseravelmente. Eu achei que ele seria mais hater, mas fico feliz que no final das contas ele só decidiu abraçar e aceitar Vrains pelo que ele é, né? E é isso aí. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Valeu, Rafa, né, pelo vídeo de Vrains, mais excelente vídeo. Realmente só fica aquela pequena crítica, né, a desinformação no meio do vídeo lá, mas acontece. Você não tá tão ligado no Yu-Gi-Oh! Competitivo, mas fica aí a dica de que se precisar, né, de um fact-check, pode me perguntar, tô sempre disposto. E é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.